Boa noite, pessoal. A gente está começando a nossa live. Eu sou a psicóloga Sheila. Estamos aqui com as nossas colegas. Boa noite, eu sou a psicóloga Patrícia. Boa noite, eu sou a psicóloga Edneia. Nós vamos estar falando, então, a respeito do Setembro Amarelo. E aí a gente pensou nesse tema, trabalhando com a ideia de colocar uma vírgula em vez do ponto final. Dessa forma, nós iniciamos conversando a respeito da questão da importância da escuta. O quanto a escuta atenta pode auxiliar em momentos de sofrimento intenso. Bom, então acho que nós pensamos essa noite, né, de conversar, dialogar um pouquinho sobre essa temática que vem crescendo bastante nos últimos anos, né? Desde 2015, então, iniciou essa campanha aqui no Brasil e nos últimos tempos tem ganhado bastante visibilidade pelas redes sociais, né? Então, também dialogar um pouquinho sobre essa temática tão importante, né, no nosso dia a dia. Gostaríamos que vocês possam colocar as contribuições, questionamentos no chat, para que posteriormente nós possamos estar dividindo e respondendo algumas questões. E nós vamos iniciar, então, seguindo nossa conversa a respeito a questão da importância da escuta e dos mitos que muito ainda se falam sobre a questão do suicídio, do quanto muitas pessoas em sofrimento intenso buscam apoio e buscam ajuda e por vezes não são devidamente escutados ou muitas vezes as pessoas acabam não acreditando, não dando credibilidade a esse sofrimento, com falas que quem não quer mais viver não anuncia, que está querendo chamar a atenção. Então, infelizmente, em nossa sociedade ainda existe muitas falas que seguem sendo verbalizadas e vão passando de geração em geração e, na verdade, infelizmente, muitas pessoas deixam de ser ajudadas nesses momentos de extremo sofrimento, quando elas poderiam, sim, receber apoio, receber uma escuta qualificada de um profissional, em momentos em que, muitas vezes, não conseguem buscar esse apoio sozinhas, não conseguem ir ao encontro de um profissional por conta própria. Então, quando vocês estiverem em uma situação de algum amigo, conhecido, familiar, que estiver pedindo ajuda, escute, auxilie para que possa buscar auxílio em espaços de saúde que possam escutá-lo. Porque sim, é um pedido de ajuda. Muitas vezes esse pedido de ajuda, ele não vem a pessoa dizendo: eu estou pensando em morrer, eu estou pensando em me matar. Ele vem numa forma mais singela, pedindo assim: eu gostaria de conversar contigo, eu gostaria de sair para um café. E aí, às vezes, a gente, naquela correria do dia a dia, a gente vai dizendo: daqui a pouco mais a gente marca, em outro momento a gente marca. E aí vai passando o tempo e as pessoas vão deixando de conviver com os seus colegas, com seus amigos e deixando isso muito de lado. Então, esse é um momento justamente da gente poder parar e pensar: quando um amigo me convida para tomar um café, para sair, para fazer alguma coisa, eu estou, de fato, dando atenção para ele, eu estou percebendo que ele está me pedindo, ou eu estou, às vezes, deixando passar, porque muitas vezes a gente acaba deixando passar esse momento, né? Isso é super importante.
E hoje, mais do que nunca, as pessoas precisam de ajuda, porque nós vivemos num turbilhão de situações que a mídia nos coloca, as situações do dia a dia. Então, tipo, os adolescentes, os jovens, cada vez mais se sentem pressionados porque querem conquistar tudo muito rápido, querem as coisas muito para ontem, muito imediatista. Isso acaba gerando um sofrimento muito grande e é importante que a gente possa estar atento a esses sinais também. Acho que a gente... Não sei se captando aqui ou melhor... Pega pra cá, senhor. Acho que a gente poderia, de repente, contextualizar a campanha, né? Quando começa a campanha, a gente tem o ano inteiro, né? O ano multicolorido, né? Cada mês com cores e campanhas distintas. Então, setembro, ele traz essa cor amarela, né? E aí, como eu falei, há alguns anos começou a se repercutir. Essa campanha, então, vem para o Brasil em 2015, né, pelo CVV, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. E agora, então, nesse ano, né, foi promulgada a Lei 15.199, que oficializa, então, setembro, né, e eu acho que é importante também a gente discutir, refletir sobre agora o que com essa lei, o que pode trazer, né, para essa campanha. Eu penso que essa lei ela é uma forma de ajudar a conscientizar e desmistificar isso, né? O objetivo do Setembro Amarelo é desmistificar essa questão do mimimi que a Patrícia tinha trazido antes, né? Que muitas pessoas ainda consideram que é uma coisa, uma bobagem, a pessoa está falando que não deve, deveria deixar para depois, né? Quem ameaça não faz, mas que muitas vezes a pessoa está ali em sofrimento mesmo, né? E aí a gente deixa passar. E essa campanha, por que surgiu o Setembro Amarelo, né? Como é que ele surgiu nos Estados Unidos? Foi um rapaz, um jovem, e muitos jovens, aí as pessoas pensam assim, não, jovem não faz isso. Tem muitos jovens cometendo suicídio nos últimos anos. Um jovem tinha um carro amarelo, que era um Mustang amarelo, né? E aí ele reformou todo ele, arrumou todo ele, e depois, por motivos que eu desconheço, mas né, provavelmente ele estava em sofrimento, ele acabou se suicidando. E no velório deste menino, então a família no funeral, que eles dizem nos Estados Unidos, fez fitinhas amarelas para entregar para as pessoas que fossem lá para lembrar do rapaz. Então acho que é uma coisa bem importante a gente poder também saber um pouco dessa história, da onde veio, como surgiu e por que o setembro, né? Porque ele faleceu em setembro. Mas é importante a gente poder pensar também, né, na ideia justamente de que a gente precisa realmente estar valorizando, falando sobre isso, valorizando a vida, valorizando esse momento, né, de colocar uma vírgula. Eu estou sofrendo, mas eu vou tentar. Eu estou sofrendo, mas eu vou pedir ajuda para minha amiga. Eu estou sofrendo, mas eu vou buscar terapia. E no nosso país, muitas coisas acontecem em virtude da lei. Então, a lei traz essa visibilidade para que essa campanha não morra, para que a gente siga falando sobre saúde mental, sobre a prevenção, sobre a conscientização, porque não basta que a gente fale sobre isso em setembro, mas que isso possa, no momento em que se fale em setembro, se conscientize, em outubro, novembro, fevereiro, março, as pessoas vão saber onde procurar ajuda, vão saber o que fazer, né? Vão ter essa vírgula em mente para saber buscar, saber escutar. Então, a ideia é de que exista um marco legal, que é o mês de setembro, mas que essa conscientização traga benefícios para quem está sofrendo, traga ajuda, traga apoio no ano inteiro. A lei é apenas um marco
que nos ajuda a dar continuidade, a dar visibilidade e que possamos, então, seguir conversando sobre isso. Eu acho importante também que a oficialização, né, desse mês também vai fazer a gente refletir sobre a própria campanha. Né? A gente tem, durante esses anos, depois de uma popularização maior, mas agora a gente vive também alguns questionamentos sobre como abordar, né? Se os impactos da campanha são benéficos ou não, né? Como abordar o assunto, como fazer, né? Como desmistificar de uma forma cuidadosa, respeitosa, né? Com as pessoas. Então, também, a partir daí, a gente pode também passar a refletir o impacto das campanhas, pode pensar em como fazer essas campanhas, né? E sai um pouco dessa questão meio de modismo, né? Para algo pensado realmente, pensado pela área da saúde, né? Por profissionais que pelas universidades também, né? Para a nossa população. Né? E eu acho que é importante a gente poder pensar também, né? O Conselho de Psicologia, desde o ano passado, ou retrasado, eu não me recordo exatamente, trabalha a importância de trabalhar a saúde mental de janeiro a janeiro. Então, a gente tem o janeiro branco e o setembro amarelo. Mas a saúde mental, ela envolve o dia a dia das pessoas, envolve o sofrimento das pessoas o ano inteiro. A gente não fica deprimido só em setembro. As pessoas não pensam e não cometem suicídio só em setembro. Né? A gente precisa pensar o ano inteiro. Mas a gente precisa de algumas campanhas que marquem, assim como a gente tem para algumas outras coisas. Né? Então, é super importante a gente poder ter esses momentos de pensar e valorizar esses marcos, né? E essa é uma campanha que precisa envolver a saúde, mas também envolver a educação, envolver o trabalho, porque são questões que perpassam o cotidiano onde quer que estejamos. Né? A gente adoece no trabalho, adoece na escola, então são questões de saúde mental que precisam ser pensadas especificamente em cada contexto, mas também como um todo. Então, são várias áreas que podem se unir para pensar estratégias de conscientização e de prevenção, olhando especificamente para o seu contexto, seu público, se estivermos falando de adolescentes, de pré-adolescentes, ou de adultos, idosos, porque cada faixa etária vai ter características específicas e estratégias diferentes para abordar o assunto, né? Inclusive a questão dos próprios mitos. Tem algumas questões que são mais proeminentes em adultos, de eu não sou louca, eu não vou procurar psicólogo. É incrível, mas nós ainda escutamos isso. Né? Então, são coisas que a gente também precisa falar, porque isso envolve o não procurar auxílio quando necessário, né? Por um mito de algo que ninguém está dizendo que ele é louco para procurar ajuda. Né? Então, são outras questões que estão ali permeadas, questões culturais, que impedem que aquele sujeito busque um apoio ou converse com alguém sobre aquele sofrimento. E cada situação vai ser uma. A gente nunca terá uma situação igual a outra. E aí é importante a gente poder também lembrar uma das coisas que vem acontecendo agora, né, que a gente tinha conversado fora, né? A ideia de que as pessoas têm de tudo procurar o automático, o rápido, o barato, que seria olhar as respostas do chat GPT ou de outras inteligências artificiais que estão aí querendo ocupar os papéis terapêuticos, né? Até a gente a Patrícia e a Edneia conversado pensando na nossa live de falar isso, e no fim de semana a gente teve a surpresa também que apareceu isso no Fantástico. Eles vêm nos copiando. Mas o importante é de poder
reforçar isso, né? Um chat, uma inteligência artificial, ela não substitui um profissional. Ela não vai estar conseguindo entender as nuances da pessoa na sua totalidade. Ela vai em cima dos sintomas principais, das coisas que vai vir ali, e ela vai ter respostas prontas. Ela não vai ter a inteligência de ouvir e ver o que está por trás, o que está ali nas entrelinhas, né? Até porque a inteligência artificial, ela tem alguns algoritmos que vão fazer essa leitura geral do que aquela pessoa está ali relatando, mas ela não tem condições de fazer um raciocínio clínico com base em toda a anamnese daquela pessoa e unindo isso com todas as queixas e as questões que estão sendo trazidas ali nas perguntas. E, principalmente, a inteligência artificial não consegue fazer uma leitura daquele contexto de quando realmente é uma situação muito grave e que precisa ser encaminhada urgentemente, né, para uma situação de apoio, para um apoio por vezes psiquiátrico. Há momentos em que nós precisamos informar algum familiar, né, alguém que possa se juntar a nós numa rede de apoio. Então, são questões muito individuais e muito delicadas que o algoritmo não consegue prever. E é nesse momento que a inteligência artificial não consegue dar conta. E nem sempre a pessoa que está ali conversando com a inteligência artificial tem condições, tamanho sofrimento, de perceber que aquele é um momento de buscar outro apoio. E muitas vezes acaba, né, acontecendo situações em que não há mais o que fazer. O que falta é a conexão humana, né? Isso que a IA não vai conseguir oferecer, né? E esse olhar de contrapor, muitas vezes, né? A IA pode ser que ela até reforce questões que são importantes para a pessoa, né? Então, se a pessoa tem uma dificuldade de se relacionar, né, vai ser confortável me relacionar com uma IA e não com uma outra pessoa, né? Então, de certa forma, a inteligência artificial ela vai reforçar questões que já são, talvez, né, a condição problemática daquela pessoa, né? E aí também esse olhar de individualizado, né, de cada pessoa, em cada momento, que isso só um ser humano consegue fazer, né? Pode sim. Eu acho que é legal de a gente poder também trazer, né? Eu, em alguns momentos, li ou vi algumas questões, tipo, a IA nunca discorda de ti. A IA sempre concorda contigo. Então, o quanto é importante também que a gente possa saber que o psicólogo não vai concordar contigo o tempo inteiro. A gente não vai bater palma para os nossos pacientes o tempo inteiro. Quando tu manda qualquer coisa perguntar para a IA, ele bate palminhas. Ah, ótima ideia, ótimo não sei o quê. Então, tipo, não, às vezes a gente vai dizer, olha, a gente precisa chamar teu pai, a gente precisa chamar algum familiar para poder te dar o apoio. Nesse momento tu não pode ficar morando sozinho, né? Então, tipo, uma pessoa que está em sofrimento, às vezes ela não tem condições de estar sozinha e de conseguir se organizar para que possa ter uma vida independente de alguém da sua família. E isso é por um tempo, não é por resto da vida, mas naquele momento ela precisa de um apoio. Então, talvez a IA não diga isso, talvez diga assim, ok, você está bem, você está melhorando, parabéns, né? Então, e além disso que a Edneia falou, né? De a gente poder entender que, tipo, se tu... e aí a gente tem atendimentos online, mas tem pessoas que a gente meio que incentiva, reforça a importância de vir presencialmente. Por quê? Porque o atendimento
online, às vezes, para a pessoa que ela tem dificuldade de relacionamento, vai ser mais confortável no sentido de que eu não preciso ir numa sala de espera e ver outras pessoas, não preciso pegar um ônibus e ver outras pessoas, não preciso pegar um Uber e ver outras pessoas. Eu vou ficar dentro do meu quarto, não preciso sair daqui, né? Então, o sair de casa, às vezes, é o início de uma mudança nesse comportamento, né? E a IA não vai dizer para ele vir no consultório dele, porque ele não tem consultório, ele é só virtual. E isso pode parecer pouco, mas para alguns pacientes é muito difícil. Esse sair, esse se haver com o transporte, com se organizar com o horário para sair, com ter que suportar estar em uma sala com outras pessoas, com barulho. Mas sim, isso também faz parte do tratamento, né? O tratamento não é só dentro do consultório, ali, os 50 minutos. Tem outra parte do tratamento que é fora do consultório. Então, por isso que a IA, ela tem as suas vantagens, tem as coisas que são fáceis e que são boas e que facilitam a nossa vida, mas quando se trata de saúde mental, precisamos ter um olhar mais apurado, mais sensível para essas questões. Acho que pegando o gancho da questão da tecnologia, né, acho que a gente poderia falar também das redes sociais, não no sentido de né, tratar apenas como ruim, né, mas como um cuidado que nós precisamos ter, né, de que muitas vezes, né, o que a gente vê nas redes sociais é sempre um modelo, né, então se a gente já não está bem, a gente entra lá, parece que todo mundo está muito bem e eu não estou, né, e a minha vida não está boa, porque é sempre um recorte, né. E além disso, os comentários, né, então às vezes eu fico lá olhando os comentários das postagens e é muito mais interessante às vezes os comentários do que a postagem em si, né, mas porque para ter esse levantamento, né, de como as pessoas pensam, mas o quanto que pelos comentários também as pessoas podem ser cruéis, né, porque eu estou protegido na minha casa e eu posso falar o que eu quiser, né, eu não preciso olhar, né, se eu tiver que falar alguma coisa para a Sheila, eu não vou precisar olhar para ela e ver a reação dela comigo, né, então ali a gente pode errar a mão, né, ao dar alguma opinião, se apressar no julgamento, né, então muitas vezes em alguma situação alguma notícia, algum acontecimento que envolve essas questões de vida, né, de família, muitas vezes, e aí a gente vai olhar nos comentários e muitas pessoas já têm ali, não, foi por isso e foi por aquilo, e deveria ter feito isso, ou deveria ter feito aquilo, né, e assim, externamente, a gente nunca sabe do que aquela vida, aquela pessoa, aquela família, né, de quão complexo a história de vida de cada pessoa, né, para a gente fazer qualquer julgamento, né? Então qualquer julgamento é precipitado, né, porque a gente precisa ter mais informações, né? Então o suicídio ele é um fenômeno que é multifatorial, né? Uma coisa só não explica, né? Não dá conta de explicar. Então assim tem questões de vida, né, de fundo da história de vida, e muitas vezes, né, o que eu falo assim, que esse momento para nós seres humanos é da completa impotência, né, assim, daí, quando a gente percebe que não tem controle algum, a gente precisa buscar algo ali mais próximo possível que, né, a gente tenha uma sensação de controle. E aí o que as pessoas acabam fazendo é buscando naquela coisa imediata, né? Ah, foi isso, fez isso porque aconteceu aquilo, né? Naquilo mais próximo do evento, né? E tentando explicar apenas por aquilo, né? E não é uma causa e efeito, né? É uma história de vida,
São vários fatores e muitas vezes aquela situação foi apenas, né, como a gente popularizou a palavra gatilho, né, foi apenas um evento que, né, que catalisou, né, mas que tem muita coisa por trás, né? Então é muito precipitado quando a gente dá faz qualquer comentário no sentido de julgar ou de tentar explicar, porque a gente não consegue ter as informações necessárias para isso, né? Pegando esse gancho, eu lembro de uma história uns anos atrás de um rapaz que tinha sido cancelado, julgado por os outros jovens por alguma coisa que ele tinha feito no Nordeste, não me lembro exatamente que cidade foi. E aí todo mundo cancelou e aí eu já passei em clínica com pacientes adolescentes também, que os amigos se afastaram por alguma coisa e todo mundo não gosta mais dele e todo mundo ridiculariza ou dele ou dela, né? E a pessoa se sente muito naquela angústia daquele momento de saber o que vai fazer. Então, às vezes é uma coisa que, como tu trouxe, né, Edneia, é aquele momento e a pessoa já vinha chateada com alguma coisa, já vinha deprimida com alguma coisa e, né, acaba de uma hora para outra. Então, não dá pra gente julgar o outro sem saber da história de vida do outro, né? Então, e nas redes sociais cada vez mais as pessoas julgam e apedrejam e cancelam e xingam, né? Então, acho que esse é um cuidado bem importante da gente poder ter e poder pensar, né? O quanto eu quero e vou estar disponível para aquelas pessoas que estão no meu entorno, para que eu possa realmente ajudar quem precisa, né? Não vou virar as costas para o outro, né? E muitas vezes as pessoas, de uma forma até covarde, em vez de conversar, eu não gostei de uma coisa que a Patrícia me fez, aí eu vou lá e boto um monte de desaforo para ela na rede social. Não, eu vou lá e vou conversar com ela. Eu não gostei disso e disso, vamos conversar, vamos sentar, vamos... E aí entra uma outra coisa, né, pessoal? Cada vez mais as pessoas conversam menos, né? É comum a gente ir num restaurante e ter uma família sentada, cada um com o seu celular, cuidando do seu celular. Então, tipo, vamos conversar, trocar ideia, né? Esses dias um paciente disse que conheceu uma pessoa presencialmente, que foi um marco na vida dele, né? Então, tipo, né, na minha época a gente só conhecia as pessoas presencialmente, né? Tipo, arrumou uma namoradinha presencialmente. Então, né, olha isso, hoje é uma comemoração. Hoje quase todo mundo conhece todo mundo virtualmente, né? Mas a gente poder entender que não dá pra gente sair cancelando qualquer pessoa por qualquer coisa que a gente nem sabe se é verdade ou não, porque às vezes nem se sabe se é verdade ou não, né? Então, de cuidar isso e principalmente de ter esse cuidado de... eu gostaria que alguém dissesse isso pra mim. Eu tenho, acho que algumas dicas bem básicas, assim, né? O que eu tô dizendo pra esse outro, eu gostaria que dissesse pra mim, isso que eu tô dizendo pra ele realmente é algo que eu vi, que aconteceu de fato, ou é uma coisa que simplesmente alguém disse e eu achei que era verdade, né? Porque às vezes estão cancelando pessoas sem motivo real, né? Então eu acho que é importante a gente ter esse cuidado e de pensar isso de uma forma mais humanizada para as outras pessoas. E dentro dessa questão entra o bullying, tão presente ainda nas nossas escolas, né? Que acontece também em questões virtuais, mas muito presencialmente nas escolas. E o quanto vem deixando marcas, vem também trazendo situações de muito, muito sofrimento que vem permanecendo por longos anos, vem deixando marcas e que também precisam ser olhadas, precisam ser escutadas, e o quanto isso segue tanto
para quem está perpetuando, e o quanto, né, porque é tanto vítima quanto abusador, né? A gente, por vezes, né, fica com um olhar muito mais preso na vítima, mas quem está fazendo o bullying também precisa de ajuda, né? Também precisa de apoio para entender que aquele comportamento não é adequado. E o que isso diz dele, diz, né, do quanto ele está entendendo que o seu comportamento causa um sofrimento real em outras pessoas e em outros colegas que seguem esse líder, mas não sabem muito bem por que estão seguindo, mas acabam, né, estão sempre atrás. Então, é um efeito que é muito maior do que muitas vezes se pensa, né, que apenas a gente vai olhar a vítima. Não, ele é muito maior. E se formos olhar, né, anos depois, esses mesmos atores, eles têm muitas questões de transtornos mentais e, né, questões também de suicídio, por situações que vieram lá da infância, de longos anos de sofrimento, que começaram quando criança, por situações de bullying na escola. Então, acho que é importante, quando a gente fala da campanha, né, é justamente isso, não é só usar o amarelo, né, não é só as frases, muitas vezes, que a gente, de incentivo, que fazem parte para a gente lembrar desse mês, mas a campanha se faz no nosso dia a dia, o ano inteiro, né, pensando nas nossas relações, pensando, desmistificando, né, assim, ter conversas difíceis, né, perguntar para as pessoas de fato como elas estão, né, e muitas vezes ser um ouvido, né, para essa pessoa, encaminhar, né, orientar para que ela, né, busque apoio profissional. Eu também me responsabilizar, né, e ter autonomia de buscar o meu tratamento, o meu acompanhamento, né, e assim, né, a campanha ser algo de prevenção para todos os dias, né, sendo na escola, no trabalho, né, no ambiente de trabalho, né, de pensar na família também, né, de pensar em que relações que nós estamos construindo, né. E aqui uma pergunta que chegou aqui para nós é como é que a gente deve, a família, lidar com isso, né? Eu acho que o principal ponto que eu penso é tu acolher essa pessoa, tu mostrar para ela que ela é importante, que ela é amada. Uma das pesquisas mostram, várias pesquisas mostram, né, que tipo, o que faz com que as pessoas desistam de cometer o suicídio é a sua rede de apoio, a sua família, os seus amigos. Então, assim, o quanto é importante eu mostrar para aquele meu ente da família, meu filho, meu marido, minha esposa, que ele é amado, que a gente está aqui com ele, que ele é importante para nós, que ele faz falta na nossa vida. Porque às vezes, e aí muitas vezes acontece isso, né? Quando a pessoa se sente um estorvo na vida da família, se sente um peso na vida da família, e às vezes isso reforça e facilita com que ele busque o suicídio, né? Então, é importante a gente poder também estar mostrando isso de uma forma de eu gosto de ti, eu estou aqui para te ajudar, a gente vai superar isso junto, né? É importante que tu busque um acompanhamento para que isso seja feito de uma forma diferente. Patrícia, não sei se tu... E que a gente precisa também pensar é que precisamos eliminar esse estigma da vergonha. Tem muitas famílias que têm vergonha de falar sobre isso ou de por vezes até de procurar ajuda em função de ter que falar sobre, né, seu ente querido ter tentado suicídio, e não é vergonha nenhuma, né? Toda essa situação, né?
a questão de uma tentativa de suicídio é um extremo sofrimento. E como a Edneia havia dito, é uma questão humana, todos nós sofremos. E quando uma pessoa chega ao ponto de estar pensando no suicídio ou faz algo contra si mesmo, é porque ela está num sofrimento absurdo, não está mais aguentando. Então, precisamos olhar para isso com empatia, com acolhimento e não com vergonha, né? E não com culpa, né? Enquanto pai, mãe, o que eu fiz de errado? Não é disso que se trata, né? Não se trata de o que eu deixei de fazer, o que eu deveria ter feito. É algo muito singular de cada pessoa, né? De coisas que aconteceram na vida dessa pessoa e neste momento a gente precisa acolher para apoiar e buscar tratamento. A culpa e a vergonha, ela não vai nos ajudar em nada nesse momento. Acho importante também o acolhimento da família, né? Não somente a família em relação à pessoa que está em sofrimento, mas toda a família, né? Acolhimento sem julgamento, né? Sem tentar muitas vezes, como você mesmo falou, dizer o que tem que fazer, o que não tem que fazer, mas muitas vezes dizer o que eu posso fazer? Eu posso ajudar de alguma forma, né? Ao invés do julgamento ou de vários... E muito do mito, né? Que a questão é que a campanha para desmistificar é justamente por muitos anos não se poder falar, né? E quando era falado sempre... a família do fulano, né? Como uma história, né? Algo que aconteceu, algo meio fantasioso, né? De uma história, algo que eu ouvi, né? Então diz que aconteceu assim, né? E toda essa história carregada, às vezes, né? De um conto passado, né? De um para outro. Então isso e de não falar diretamente, né? Então o que nós vamos fazer, né? O que nós podemos fazer, de propor realmente, né, formas, meios de apoiar essa pessoa ou a família, né, e a família também, de sendo família que com alguém que está passando por um sofrimento psíquico, ou então também de familiares que perdeu alguém por suicídio, né? Como eu falei antes, muitas vezes a gente se apressa a querer buscar explicações, né? Essa nossa necessidade humana, né? De tentar explicar o que é muito difícil para a gente entender, né? Então, e muitas vezes essas explicações elas vão ser imediatas, né? Muito superficiais, daquilo que a gente consegue visualizar ali imediatamente, né? Então, isso não ajuda, né? Isso não ajuda porque cria esse sentimento de impotência, né? De culpa, de eu deveria ter feito, que já vai existir sem ninguém julgar, né? O sentimento de culpa, ele vai aparecer sozinho, sem ninguém falar nada, né? E ainda alguém falando, né? Isso só reforça ainda mais, né? Então, acolher os familiares, né? Porque também é algo bem difícil, né? E ainda com julgamento moral se torna muito pior, né? Essa questão dos familiares é uma coisa que também não se fala muito, né? Mas a importância de quando ocorre um suicídio em alguma família, a gente não sair julgando. Mas por que vocês não viram? O que aconteceu que vocês não viram? Porque, afinal de contas, não é que não viram. Às vezes, é algo que está todo mundo um pouco adoecido também naquele momento, né? Então, não culpar, porque ninguém foi culpado da situação. Às vezes, eu sempre entendo e vejo a ideação suicida, ou a tentativa de suicídio, ou o próprio suicídio, como uma busca desesperada de parar de sofrer, né? E aí, não é que a pessoa não quis
ou sei lá, a família não viu, ou deixou passar. Então, o importante é a gente poder realmente tentar trabalhar disso com uma forma solidária, acolhedora, né? Calma, sem julgar, né? Julgar nunca ajuda, né? Nesses momentos nunca ajuda. Acho que nenhum, mas nesses com certeza não. Acho que e por isso que é muito importante o tratamento, né? O acompanhamento psiquiátrico, psicológico, né? Porque é a partir daí que a própria pessoa vai conseguir se entender, né? E aí é um processo, né, lento, né? Porque a gente se entender não é fácil, né? Mas e aí ela vai poder, né, dialogar com a sua família, com as pessoas com quem ela convive, né? Se tiver algo que precisa ser mudado, né? Naquelas relações, né? Mas que a pessoa ela consiga entender isso e consiga verbalizar para as pessoas, né? E muitas vezes nessa necessidade de, né, diante daquela ação imediata, né, as pessoas não, então vamos fazer isso, muda de cidade, muda de casa, né, tenta fazer mudanças palpáveis muitas vezes para tentar, né, propor alguma mudança naquela pessoa, né, enfim, e se ela não se der conta, né, se ela não participar disso e não começar a aprender a dizer, né, porque muitas vezes é o não conseguir dizer o seu sofrimento, né, um sofrimento tão grande e eu não sei dizer, eu não sei verbalizar, eu não sei nem onde é que está esse sofrimento muitas vezes, né. Então, a partir do momento que ela consegue entender e consegue verbalizar isso, aí a gente começa a pensar, né, então vamos mudar, vamos, né, tentar organizar essas relações. Né? E aí que tá, agora chegou uma pergunta, assim, quais os sinais de alerta que muitas vezes são sutis, que as pessoas próximas precisam aprender a reconhecer para não, para aliviar ou para ajudar nesse sofrimento psíquico? Eu, lendo essa pergunta, me lembrei de uma situação na escola do meu filho, né? Então, ele tinha 12, 13 anos, e aí um coleguinha dele começou a usar a camiseta de manga comprida no verão. E aí ele disse assim, aí mãe, um dia ele levantou e estava todo cortado. E aí eu fiquei nervoso, e aí eu não sei se eu falo para o professor ou não falo para a professora. Então, tipo... para todos vocês, né, crianças, adolescentes, adultos, a pessoa que muda muito o hábito, que se fecha muito, que em pleno verão usa blusa de manga comprida o tempo inteiro, gola alta, principalmente porque é muito no pulso, né, fique atento. A pessoa que começa a ficar muito isolada, acho que é um outro ponto bem importante de pensar. Não sei se vocês lembram de mais algumas coisas deles. A mudança de hábitos repentinos, né? Sentava à mesa para almoçar, para jantar, conversava, e de repente deixa de participar dessas atividades familiares, não quer mais estar junto, não participa mais. O excesso de telas é outra questão, né, que a gente sempre orienta para que o máximo possível que as famílias possam acompanhar o que os filhos estão assistindo, com quem estão conversando, que tipo de chat estão participando, né, que tipo de conversa está acontecendo nesses grupos. Eu acho também que é importante a gente pensar nisso, assim, né? Na outra live, eu e a Patrícia, a gente falou um pouco disso, né? Quando é criança e adolescente, a gente tem que entender que nem tudo é invasão de privacidade. Às vezes tu precisa acompanhar, e não é eu ficar fustricando e querendo saber todas as coisas do meu filho, mas ver o que tá olhando de vez em quando e combinar isso com a criança e adolescente, não ser sem uma combinação prévia, né? Porque
A ideação suicida, às vezes, ela vai estar olhar na busca da pessoa ali. O que ela está vendo, como é que ela está vendo, que coisas ela está pesquisando, né? Então, entra nessa seara aí também, né? E é importante da gente poder realmente estar validando esse sofrimento para a família, para que não seja uma coisa de deixar para depois. E aí, de novo, né, que nem eu falei antes, né, a importância de eu percebendo esses atos, eu não recriminar essa criança, eu não recriminar a minha irmã, o meu irmão, o meu marido, sei lá, dizendo assim, olha, você viu isso, por que tu tá te cortando? Para com isso, para com essas bobagens. Não, é dizer, olha, eu tô aqui contigo, vou poder te ajudar, vamos junto buscar um médico, um psicólogo, um psiquiatra, que nem a Edneia disse, né? É uma caminhada longa, não é uma coisa rápida, não vou lá em uma consulta e tá tudo resolvido, né? Mas eu vou ter que ter esse passo a passo, esse cuidado com calma, para que eu possa realmente retomar e entender a minha vida de uma forma melhor, né? E quando a gente fala na questão da internet, os próprios desafios que vêm surgindo e cada vez novos desafios e com N questões mais e mais, de forma mais, com uso de coisas que podem machucar, né, lesionar e poder conversar com crianças e adolescentes sobre isso, né, o que significa esses desafios, por que eu participo disso, o que isso significa, né? O que eu estou querendo provar com isso, né? Com quem eu estou conversando sobre esses desafios, porque muitas vezes eles nem se conhecem, são os tais amigos, né, virtuais, né? Mas o que significa ter um amigo virtual? Esses dias eu estava atendendo uma adolescente e eu questionava ela sobre, né, quem são teus amigos, com quem realmente tu pode contar, né, para quem tu vai chamar quando tu tiver uma dificuldade. E ela ficou me olhando como quem diz, o que tu tá falando? Não estou entendendo. Porque os amigos eram amigos virtuais, né? Não havia uma pessoa, um amigo assim, real, físico, com quem ela realmente pudesse se abrir, pudesse, né, contar suas coisas, fazer coisas, né, presencialmente. Ela tinha apenas amigos virtuais, no qual ela não tinha não tinha uma confiança para conversar, mas a quem ela, né, colocava como amigos e, né, eu disse, tá, mas como assim são amigos? Né? Amigos para quê? Como é essa relação de amigos, de amizade? Né? E aí fui questionando com ela o que era ter amigos de confiança, amigos para jogar um jogo virtual, né? Para ir fazendo com que né, eles entendam essa diferenciação, né, de poder entender diferenças. Porque parece que está tudo muito misturado, essas relações, neste momento. Outra pergunta que chegou agora as pessoas têm medo de perguntar diretamente sobre pensamentos suicidas. O que vocês diriam para encorajar e orientar alguém nessa situação? Eu acho que a gente não precisa sair perguntando para todo mundo. A gente tem que perguntar para aquelas pessoas que faz sentido, né? Eu não vou perguntar para a Patrícia se ela tem ideação suicida, pelo que eu conheço e que convivo com ela, porque ela está bem, ela está organizada, ela trabalha, ela tem os momentos de lazer, ela tem a vida dela. Então, eu vou cuidar principalmente desses fatos. A pessoa trabalha, estuda, tem momentos de lazer, ela convive com outras pessoas, ela faz as refeições junto com a família, ela mostra empatia com o outro. Eu não preciso estar perguntando o tempo inteiro para todo mundo. Eu vou perguntar para aquelas pessoas que eu vejo que mudaram muito o comportamento. E às vezes eu não preciso nem, talvez, perguntar, mas mostrar que eu estou ali disponível. Se tu precisar conversar com alguém, eu estou aqui para te ouvir, né? É muito
complexo isso, né? Então, o que eu vou perguntar sempre ou eu não vou perguntar? Eu diria que eu só perguntaria para quem eu tenho algum receio de alguma coisa, né? A mesma coisa também, a gente não pergunta para todo paciente que chega no consultório, tu tem ideação suicida? Não, a gente pede para a pessoa falar o que traz ela aqui, por que ela está sofrendo, no que a gente pode ajudar, né? Que são coisas mais amplas para que ela fale. Então, eu não perguntaria diretamente para um amigo isso. E muitas vezes a pessoa, ela vai falando aos poucos, né? Ela vai se aproximando dessa fala, né? Sem muita coragem de dizer, né? Mas muitas vezes querendo que a outra pessoa entenda por meias palavras, né? E muitas vezes a gente pode, talvez não perguntar, mas perguntar traduzindo o que ela quer nos dizer, né? Então, se ela vai se aproximando, né? Muitas vezes ela tem vontade de desistir, tem vontade, né, de não acordar mais, né? E aí você traduziu o que ela tá dizendo, né? Assim, então, já teve pensamentos de morte, né? Isso já passou pela tua cabeça em algum momento? É isso que você está querendo dizer, né? Sem julgamento, né? Sem o espanto com aquilo que a pessoa está dizendo, né? Porque a comunicação é muito disso, né? A gente fala e fica esperando a reação da outra pessoa, né? E aí de um assunto que é proibido se falar, né? E durante muito tempo foi proibido falar sobre isso, né? É proibido pensar, né? Porque gera essa reação do outro, né? Então eu falo com medo, né? Eu falo e fico percebendo como é que você vai reagir, né? Então, muitas vezes ter essa postura de empatia, né? Você não precisa nem perguntar, a pessoa vai conseguir falar, né? E uma outra questão também, que talvez não seja perguntar para as pessoas, mas que aí é o desmistificar o sofrimento psíquico, né? Ou a situação de morte por suicídio, quando a gente fala, né, de uma forma respeitosa, né? Tratando aquilo como um sofrimento, um adoecimento psíquico, por exemplo, de alguma situação que aconteceu perto, né? E aí você fala ali com as pessoas dessa maneira, você já está propondo também a abertura de falar sobre essa situação, né? De que aquilo que aconteceu pode ser suscetível a qualquer um de nós, né? Que o sofrimento psíquico qualquer um de nós podemos passar por isso. Ninguém está livre. E aí quando a gente começa a ter essa abertura, né? A gente começa também, né? Permitir que as pessoas falem, né? Agora, se é um tema tabu, se é algo que, né, a gente não pode falar, né? Então, para quem que eu falo, né? Quando eu estou passando por uma situação assim, né? E muitas vezes a pessoa vai dizendo, né, como a Edneia comentou, vai dizendo coisas do tipo que nada tem dado certo na minha vida, né, que está tudo muito difícil, que não vale a pena continuar desse jeito, né? A gente percebe uma desesperança muito grande na vida dessa pessoa. Essa pessoa não tem objetivos que sejam suficientes para que ela acredite num futuro. E através disso, muitas vezes é dessa forma que a pessoa vai conversar, né? Ela está conversando contigo e ela está dizendo desta forma. Ela não vai dizer que ela está pensando em fazer algo, mas ela está te relatando que a vida dela não vale nada, que, né, ninguém vai sentir falta dela. É uma desesperança extrema. E hoje nas redes sociais também uma coisa interessante da gente ficar atento é o que as pessoas estão postando também, né? Então, já vi situações onde a pessoa vinha postando coisas alegres, felizes, compartilhando coisas boas e começa a compartilhar coisas mais sombrias, dizendo, meu mundo acabou, não tenho vontade de nada, que ruim que hoje é segunda-feira, coisas bem negativas, né? Então, isso é importante. E a questão também de tu pensar, se tu convive com a pessoa,
da pessoa querer muito dormir, não querer mais acordar e dizer, essa vida é um saco, eu tô cansado disso. Então são coisas que a gente vai ouvindo e tem que estar atento, sim, né? Mas principalmente disponível, né? Acho que essa é uma grande dica. Uma outra questão que apareceu aqui é a questão da pressão profissional por meio de clima tóxico, metas desumanas que aparecem como fator de risco. Como o ambiente de trabalho pode ser transformado num espaço de cuidado e não de adoecimento. Então, hoje em dia tem a questão da NR1, que é uma das coisas que vem aparecendo muito fortemente, justamente por essa preocupação com a questão dos cuidados com a saúde do trabalhador, né? E antes tinha vindo a questão da lei, a gente já tinha falado um pouco do início também, né, da lei que foi sancionada esse ano. Então, essas coisas todas elas começam a ser importantes, né? Das empresas poderem tanto levar palestras sobre o Setembro Amarelo, mas também palestra com o cuidado com a saúde do trabalhador, principalmente no sentido de que eu vou buscar ter um ambiente mais saudável, que a comunicação seja mais fluida, que eu possa falar dos meus sentimentos com meus colegas, com os meus gestores, que eu não precise ter medo do que eu vou falar, ter medo de ser demitido a qualquer momento, né? Que as coisas sejam mais fluidas e mais tranquilas. E esse preparo, né, voltando a frisar, assim, de que a prevenção se faz no dia a dia, né? Então, esse preparo dos ambientes de trabalho para como lidar com uma demanda assim, né? Então, assim, nesse momento de Setembro Amarelo, se faz campanha, né? Mas será que a gente pensa e se tiver um colaborador, um funcionário com uma demanda de saúde mental, como é que a gente faz? Como é que a gente acolhe? Como é que a gente procede nessa situação? Né? É aí que se faz a prevenção, né? Não é só a campanha, não é só o movimento que acontece em setembro, mas é no dia a dia, né? Então, já teve o movimento, né, de que o burnout passou a ser considerado uma doença do trabalho, né? Então, e agora de a NR1 pensar, né, quais estratégias aquele ambiente vai promover, né, para uma saúde mental também do funcionário, né? Então, pessoal, já chegou na nossa hora. A gente agradece a presença de todo mundo que esteve aqui nos assistindo. Quem não conseguiu assistir agora pode assistir durante o período, vai ficar na nossa página no Insta e em breve a gente vai estar colocando também no nosso YouTube. Sigam nós nas nossas redes sociais. Agradecemos a todos e estamos aqui também se alguém precisar conversar mais de perto.